principalmente os de casa, contrário àquele que aceita Jesus, né? Os inimigos do crente, aquele que tem que dar, né? Enfim. Caminhando aqui o texto áureo, se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. O que este versículo quer dizer? Ou melhor, o que Paulo, né, o apóstolo Paulo está querendo dizer aos Gálatas, que era uma igreja absolutamente de judeus, né? A carta aos Gálatas faz alusão, né, ou seja, faz referência a dois estilos de vida diferentes: a lei e a graça. A proposta da lei era um estilo de vida repleto de práticas e rituais externos. Se oferecia o sacrifício ali era um animal mesmo, que era morto, né? A purificação era fazer um trabalho mesmo de afastamento, fazer da terra, enfim. Então, quer dizer, eram rituais externos, físicos, para se livrar do pecado, né? E a proposta da graça, né? O estilo de vida proposto pela graça, através do apóstolo Paulo, descarta completamente os rituais e as práticas externas como meio de alcançar o favor divino, né? Se a lei exigia, né, os ritos externos, as práticas, para que se adquirisse salvação, a graça dispensa tudo isso. Esse ritualismo, essas coisas, a graça dispensa, né? É só fé, né? Só fé. Agora, toda obra redentora de Deus, todo plano de salvação se dá por meio da ação do Espírito Santo. Portanto, a graça não impõe nenhuma exigência legal aos seus adeptos, pretendentes e seguidores do cristianismo. Todos são vivificados no Espírito e, portanto, todos devem andar em Espírito. Nós não somos vivificados mais através de rituais, somos vivificados através do Espírito. Então, a partir daí, andemos também em Espírito. Por isso, o pessoal diz assim: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Não foi pelo Espírito que recebemos vida? Andemos também no Espírito. Não mais através de obras, de rituais, no Espírito, né? Continuando. Viver no Espírito é aderir a este novo estilo de vida oferecido pela graça, principalmente se utilizando da fé. Viver no Espírito, sem fé é impossível agradar a Deus e ao Espírito, né? Então, viver no Espírito é você se utilizar da fé para andar no Espírito. Então, só voltando aqui um pouquinho, viver no Espírito é aderir a este novo estilo de vida oferecido pela graça, e andar no Espírito, a gente falou viver no Espírito, e andar no Espírito é andar permitindo o trabalhar de Deus por meio do Espírito, gerando em nós a natureza divina, em contraste com as obras da carne. O próprio Jesus disse: pela graça foi salvo. Então, os irmãos observem que existe uma diferença muito grande em você ser um ritualista, um praticante ali de obras externas, práticas, né? Buscando ali autojustificação, ou alcançar o favor divino, a graça divina, através do que você faz. Viver no Espírito, usa-se primeiramente fé e depois uma constância dessa fé, né? Chama-se santificação. Assim, falar fé sem obra. Sim. É uma obra praticada por fé, né? São frutos da fé essas obras. Não para a salvação. Não para a salvação. O Espírito leva o ritmo. A pessoa que é transformada pelo Espírito, ela vai produzindo obras naturalmente. Porque o Espírito vai gerando uma transformação, a semelhança de Jesus. Jesus queria, você quer salvar o pecador, se distanciar do pecado. O Espírito vai causando isso em você. E aí as obras são válidas. As obras comprovam que você já sabe. Agora, quando você parte das obras do zero, fazer uma doida, buscando assim alcançar o favor divino, aí não é pelas obras. Não é pelas obras. Entendeu? As obras têm que ser efeitos, frutos, consequências da sua transformação. E não ao contrário. Então, eu estava falando, se vocês viveram, se vocês receberam vida do Espírito, andai também dele agora. Obedecendo, fazendo vontade do Espírito, 70, assim. Bom, continuando aqui. A lição hoje está grande, estamos tentando correr aqui, mas os irmãos podem sentir a vontade de parar a qualquer momento, tá? Deixa eu passar. A verdade prática é que na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Aqui tem uma discussão meio superficial, né? Qual seria o nosso primeiro inimigo, né? E o diabo acho que é o primeiro, né? O diabo foi o primeiro que tentou, né?
Depois veio a carne, aqueles desejos, né? E depois o mundo, né? Formalizou aí contra Deus, cresceu, se foi contra Deus. Né? Então seria o diabo dentro daqui, o diabo, a carne e o mundo. Sequência aí de inimigos por ordem, né? Coloquei ao contrário, primeiro o mundo, depois a carne e o diabo, porque tem um livro com esse título, eu mentalizei. Mas o primeiro inimigo do crente é o diabo, o segundo a sua natureza pecaminosa, que é a carne, e depois o mundo. Bom, o mundo, o que é o mundo? O mundo é o sistema pecaminoso. É tudo aquilo que nos é oferecido e que desagrada a Deus. É o sistema, as ideias pecaminosas, as práticas pecaminosas. Isso caracteriza o mundo. Então, esse sistema pecaminoso. A carne, aqui tem uma divisão mais para frente da ação que a gente vai ver, que são 3 fatores: a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que seria essa concupiscência? São os desejos aflorados, os desejos excessivos, que se tem, aquele desejo já tem, né? Isso é concupiscência, aquilo que você não consegue muitas vezes controlar e acaba pecando. Dos olhos, da carne, aquela coisa que fica ali te martirizando, querendo, né? Dos olhos da carne e a soberba da vida, que eu fiz tudo. Soberba é soberba. É você querer ser um auto-justificador de si mesmo e desprezar Deus. O homem soberbo é aquele homem que não quer ajuda, nem mesmo de Deus. Ele se coloca como capaz de tudo. Né? Isso é a soberba da vida. E o homem sem Deus, ele vive essa realidade. Fala de Deus para ele, é a soberba da vida, é isso. O cristão tem que viver. Te interrompo muito, né? Ele próprio, Jesus, Deus, se estás em Cristo, nova criatura é, porque as coisas velhas passaram, tudo novo. Bom, agora a partir daqui já começa aí a participação dos irmãos na introdução. Peço que os irmãos me ajudem, vocês notando? Na leitura. Introdução. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nessa missão, estaremos 3 inimigos da jornada da vida cristã. Amém. Bom, isso aqui nós deixamos bem claro na semana passada sobre essa questão dos inimigos internos e externos, né? O mundo e o diabo são externos, ou seja, a tentação vem de fora, e a carne vem de dentro, né? Aquele desejo, aquela coisa, né? Jesus não tinha esse inimigo interno, porque como ele não tinha pecado, ele não tinha essas tendências, esses desejos que nós temos, né? Então podemos dizer que nós temos um inimigo a mais. Apesar que a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, né? Parece ele foi tentado, mas mais de fora, né? Em tudo, eu acho que é uma linguagem meio que figurada, né? Para dizer que Jesus passou pelas tentações como homem, né? Mas essa tentação interna, se eu dizer que Jesus foi tentado internamente, é dizer que ele tinha natureza pecaminosa, né? E ele não tinha. Então, o certo é você entender que Jesus não foi tentado internamente pelos seus desejos, né? Ele não tinha isso. E aí, irmão, a gente já conclui o seguinte: quanto mais perto de Deus o crente está, essa natureza é amortecida. Você não é muito tentado por ela, você está muito próximo de Deus, intimamente ligado a Ele. Entende? Isso é amortecido. Porque você vive no Espírito. Porque você vive mais no Espírito, né? Cedendo lugar a Deus. Bom, em uma batalha mais justa, numericamente falando, comentando aí a introdução que o irmão deu, em uma batalha mais justa, numericamente falando, precisaríamos ter no mínimo o mesmo número de aliados para vencermos a guerra. Se nós temos um da carne de diabo, nós precisaríamos ali Pai, Filho e Espírito Santo, digamos, né? Mas é um só, né? Mas é um só. E a Bíblia fala que Jesus é suficiente, que está em Cristo, né? Nova criatura não citou, deu da passagem que diz que em Cristo somos mais que vencedores, né? Basta estar em Cristo. Venceremos tanto o mundo quanto a carne, assim como o diabo. Na semana passada, falamos um pouco sobre os inimigos externos, mundo e diabo. Acabamos de comentar sobre isso. Nessa lição, certamente a gente vai dar mais ênfase nessa questão de inimigos internos e externos. O tópico de número 1, por favor, livro da Bíblia, no Antigo Testamento. Essa coisa de Satanás, você conhece, é Deus. Porque a criança fala de Isaías, o Novo Testamento fala da animação do diabo, por vezes, nas 29 passagens do Evangelho, Jesus começou.
Esse é o ministério nosso, essa realidade. Amém. Amém. Obrigado. Todo ser humano é uma pessoa. Isso aqui é importante, porque a gente, em função do nosso, da nossa cultura, nosso cotidiano, né, a gente acaba, às vezes, confundindo. Todo ser humano é uma pessoa, mas nem toda pessoa é humana. Já será aquela pessoa, mas nem toda pessoa é humana. Né? O diabo, por exemplo, não é humano, mas é uma pessoa. É uma pessoa. Ele é uma pessoa? É uma pessoa. Assim como Deus é uma pessoa. Deus também é uma pessoa. Pessoa é o quê? Tudo aquilo que tem personalidade. Raciocínio, quem pensa, quem tem sentimentos. O diabo tem sentimentos. O diabo, assim, Tu acha? Já tem sentimento? Tem. O diabo ele se ira, ele quer matar. Isso é bíblico, né? Não é o que eu tô falando, né? Então, tanto o diabo quanto Deus são pessoas, né? Então, assim como Deus é uma pessoa também, não é humano, mas espírito. Ele é uma pessoa, mas não é humano, ele é espírito. Tanto um quanto outro. Deus é um espírito, né? Professor, eu deixo a paciência. Sabe o que é o sentimento do diabo? É ver o nego de cabeça para baixo, pendurado na ponte, amarrado uma corda pelo pescoço. É o sentimento. O sentimento do diabo. Então, aliás, a própria definição da Trindade, né, que a igreja dá para a Trindade, né, na Constituição do Credo da Igreja da Assembleia de Deus, está lá a definição, né? Um Deus que subsiste em três pessoas. Né? E como você define a Trindade? O que é a Trindade? O que é a Trindade? Três deuses ou é um só? Se é três deuses, nós somos politeístas. Né? E é pecado ser politeísta. Eles trabalham como um acordo. Então como se define a Trindade? A Trindade é uma explicação inexplicável. Você explica, mas não se chega ao entendimento dele. Abrange. Mas existe Deus, cara. Sim, são pessoas. São pessoas. Né? Existe dois. Três, com o Espírito. Mas existe. Então o Pai, então o Filho e o Espírito. Nós vamos definir aqui. Então veja bem. Como que você define a Trindade? Creio em um só Deus, creio na existência de um só Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Você é politeísta? Não. Você é monoteísta? Sim. Cristianismo, islamismo e a outra grande, e judaísmo. São as únicas religiões monoteístas do mundo. E as três maiores. As três poderia definir a Trindade assim. Lógico que só o cristianismo crê na Trindade. Né? E como que nós definimos? Cremos na existência de um só Deus, por isso monoteísta, né? Cremos na existência de um só Deus, que subsiste em três pessoas. Eu estou falando aqui, irmão Bartolomeu, Deus é uma pessoa. Né? Isso aqui é a definição da Trindade dada pela própria igreja, na sua declaração de fé, da Assembleia de Deus. Creio na existência de um só Deus que subsiste em três pessoas. Aí tem Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus que subsiste, né? Subsiste, ou seja, uma existência que vem por baixo da existência natural, em três pessoas. Uma explicação seria façamos o Sim, ali é uma indicação de que existia mais de um, né? Indica que havia mais de um, mas não é mais de um Deus, é mais de uma pessoa. Façamos do homem. Entende? Se a gente entender que é mais de um Deus, a gente é politeísta. Por isso a Trindade é uma explicação que não se explica. Você falou de sentimento, cada um então tem um sentimento, né? Tem uma função, né? O pai orquestrou lá, o pai projetou, o filho executou, e o Espírito é aquele que dá a sustentação, é aquele que conduz agora, né? Jesus fala, se o filho não ir, o Espírito não vem. Então o Espírito é uma boa discussão. Essa questão da Trindade Então nós somos politeístas mesmo. Mas aí, se a gente é politeísta, a gente foge totalmente do que a Bíblia diz. Sim. Desde o judaísmo, que o judaísmo e o cristianismo caminham juntos, né? No tempo de Abraão, e tal. Como falou, façamos. Só que mais pra frente, no Shema, Deuteronômio 6:4, chama o Shema Israel, fala, Shema Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Se ele é o único Deus, como é que eu digo que eu creio que é isso? É um corpo, né? Então eu tenho que aderir a essa definição que o próprio Deus dá, ele é o único. Vamos caminhar, senão a gente não dá o resto do conteúdo. De outra aula que pode estar. Bom, então só para concluir esse ponto aqui, sendo o diabo uma pessoa, e uma pessoa real, não é fictícia, não é mentirosa, existe, uma pessoa real, é espiritual, por isso ninguém vê, mas é real, assim como Deus, né? Então sendo o diabo uma pessoa real, como está no título deste subtópico, devemos não somente saber que ele existe,
mas também compreender como ele atua. Eu tenho que saber como o meu adversário atua. Não apenas saber que ele existe e ele lá e eu cá, não. Eu tenho que estudar, entender como ele atua para eu poder me defender. Entende? Isso é regra básica para qualquer nível de guerra. Se nós não aprender bem, se nós não aprender. Não é fazer amizade com ele, pega nós. Não é fazer amizade com ele, mas é aprender como ele atua. E a Bíblia fala aí. Suas artimanhas, seus métodos malignos de agir, suas estratégias. Tudo isso o cristão tem que estar inteirado. É dito sobre o diabo que não devemos superestimá-lo. Superestimá-lo, ou seja, colocá-lo em posição além do que ele é. Divina, talvez. Imagina. Tem gente que Coloca, né? coloca o diabo como aquele. A gente não deve superestimá-lo nem subestimá-lo. Colocá-lo por baixo daquilo que ele é também. Tá? Tem gente que ficar brincadeira com o diabo, pisa na cabeça do diabo, tem não sei o que pro diabo. Não. O cristão ele tem que ser equilibrado. Não superestimá-lo como se o diabo fosse alguma coisa, ele não é nada. Em Cristo ele não é nada. Mas o cidadão sem Cristo ele jamais. Entende? Então a gente não deve superestimá-lo nem subestimá-lo. Achar que ele não é nada também, porque o que ele quer mais é que as pessoas achem que ele não é nada. E ele derruba um furo, né? A gente sabe disso, ele faz um bem que rola. Então o cristão tem que aderir a essa posição de equilíbrio, de prudência. Né? Ele pegou a mesma força que Deus teve. Ele tem o mesmo poder que ele não tem poder. Ele pode destruir o poder, mas o mesmo que ele está fazendo, sabe? Ele tem hoje que fazer um céu. Tudo deixou assim, não quer fazer hoje. Eu iria fazer um céu. Tudo deixou assim. 6 milhares de hoje que foi destruído. Foi jogado lá de cima, né? A mesma coisa dele, a mesma coisa dele, mas não tem poder. Exatamente. Então, irmão, eu entendo o seguinte, né? Eu entendo que aquele que subestima o diabo a ponto de desdenhar dele, brincar, desdenhar e tal, está a um passo da queda. Se não já estiver deitado, caído, né? Tá brincando já porque já não tem mais comunhão com Deus, e ali brinca, né? O diabo já faz. E também aquele que superestima, aquele que dá ao diabo valor que ele não tem, colocando a semelhança de Deus, né? Que ele não é, revela a ideia, a concepção que tem da soberania e do poder de Deus em sua vida. Por exemplo, quando que eu superestimo o diabo? Quando eu entendo que eu acho que o diabo é aquela coisa, quando eu não compreendo direito o poder, a grandeza de Deus na minha vida. Aí eu coloco o diabo como se fosse no mesmo nível de Deus. Né? E aí é superestimar o diabo. E a partir do momento que eu comparo o Eterno, Todo-Poderoso, com a criatura, não precisa nem explicar, né? O Criador é o Criador. Ele quis ser igual a Deus, mas Deus não. Nem foi ele. Vai lá, Miguel. Vamos descer junto lá. Os discípulos estavam ali do lado de Jesus. O diabo falou. Então, revela ainda que é prudência, né? Continuando aqui, vamos seguir aqui. 42, vamos isso, vai ser? Isso. As Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo mais exaltado deles. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, raiva, desejo, vontade própria. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Amém. Bom, só mais um acréscimozinho nessa questão de estimar e superestimar. Veja, quando você brinca com o diabo e desdenha dele, eu vejo o seguinte, irmão, o diabo ele não vai aumentar em nada o desejo que ele tem de derrubar, nem diminuir. Se você brinca ou não com ele, entende? Porque ele quer te destruir, matar vai destruir. Então não é porque eu estou brincando, alguém vai dizer assim, não, cuidado, não fica com o diabo, porque ele... Sim, isso não vai alterar em nada a vontade que ele tem de destruir, as coisas que é de Deus, né? Mas não tem por que eu ficar brincando com um ser que é mau, fazendo piadinha brutalizada, entende? Não tem pra que isso, né? Assim como você não pode falar o nome de Deus em vão, do nada, Deus falando essa cara, isso também não há necessidade de você ficar brincando com o diabo. Isso não vai mudar em nada o desejo que ele tem de destruir. Eu vou destruir ele porque ele está gozando da minha cara. Não, não existe isso. Ele quer destruir de qualquer forma, entende? Mas não convém o cristão ficar brincando com qualquer coisa séria. Tem um detalhe, professor. Tem um detalhe. Ele sabe que você não gosta dele. Sim.
Com certeza. Então, comentando esse ponto aqui, irmão Luiz Leu, a palavra diabo quer dizer adversário, inimigo, acusador, caluniador, opositor, definições dessas que se aplicam também a Satanás, a antiga serpente, a maligna, ou seja, é só uma. E que faz referência ao único ser. Essa passagem bíblica de Ezequiel 28, 12, 14, que está sendo citada aqui pelos pastores Ian Gomes, fala sobre o rei de Tiro, o rei da cidade de Tiro. Vocês vão ali em Ezequiel, fala a cidade de Tiro e de Sidom, né, que Deus fala ali sobre esses dois reis. Não é uma referência direta a Satanás, essa passagem aqui. Eu estava em terras afiliadas, eu não estava lá de cima, não é uma referência direta a Satanás. Os teólogos, os estudiosos divergem, né, sobre isso, fala que é, fala que não, mas lendo ali os originais, não tem nada a ver com uma passagem que Ezequiel escreveu, ou que Isaías também escreveu, diretamente falando de Satanás. Está falando do rei de Tiro, que se colocava como se fosse Deus. E Deus falou que ia derrubar ele daquela posição, mas posteriormente veio se atribuir isso, primeiramente pelos judeus, depois foi na igreja, até o dia de hoje é assim, atribuir isso a Satanás, a posição que ele tinha no céu, a soberba dele, a querer ser maior que Deus, e foi lançado lá de cima. Então essa atribuição, essa interpretação que diz que é o diabo, são muitos mesmos rejeitam, dizendo que ali é uma referência tão somente ao rei de Tiro, e não a Satanás. Repórter não sabe disso. Pode saber que Deus criou o mal dele. O mal, irmão, existe uma discussão ferrenha e longa sobre isso. O mal, a maioria chama-se a teodiceia, né? A origem do mal, se foi Deus que criou ou não. Diz que o mal é o mau uso do livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio a toda a sua criatura racional. Ou seja, ele está em você. Veja, homem e seres espirituais e anjos foram criados por livre-arbítrio. Deus criou isso assim, olha, ele falou que é mal, que é bom, disse assim, olha, sejam livres para agir. A liberdade que Deus nos dá. E aí eu faço uma coisa ruim, o que é isso? É o mau uso da minha liberdade. É o mal. Entende? Então o diabo fez isso. O mau uso da liberdade que Deus deu para ele, nasceu o mal. A maioria dos estudiosos fala que o mal não foi algo que Deus criou, foi algo que nasceu em função do mau uso do livre-arbítrio. Entendeu? Então é isso. Mas tem uma série de explicações, né, para mal. O mal já nasceu desde que quando ele mandou Samuel o trigo, o inimigo mandou Samuel o joio no meio, isso é o mal, no meio do trigo. E hoje esse mal já está no meio do povo. É por isso que o diabo tem o mesmo poder, que o mesmo poder que vai, porque ele mandou Samuel o trigo, e o diabo vai saber o joio, porque o joio ficou enraizado no meio do trigo, e não pode se arrancar, só vai colher no meio. Só não é o mesmo poder, a gente só está claro, porque no final o trigo vai ser eliminado, o joio vai ser eliminado, pelo poder de Deus. E o diabo não vai conseguir eliminar. Esse mal está no meio. Ele vai falar, vamos lá. Então, indo para o próximo ponto, né? Aí esse braço de inimigo. Eu estou sabendo que tem mais alguma coisa aqui para acrescentar, que fala, no entanto, foi utilizado na vamos lá, lê aí, irmão. A necessidade do inimigo. Podemos conhecer o inimigo por meio dos homens que a Bíblia usa para descrever o serpente. Refere-se à sua sagacidade e astúcia. Satanás é mencionado 52 vezes, adversário com outro. Diabo aparece 25 vezes acusador. Maligno revela o seu caráter. Dragão vermelho revela sua velocidade. Tentador, ação, tentador do campo da mentira e da imoralidade. Enganador, Beelzebul, chefe dos demônios, Belial, pessoa má, sem amor. Esses nomes revelam uma natureza cruel, péssima, perversa e destruidora do nosso inimigo. Amém. Então aqui é um ponto interessante, porque eu também não tinha me atentado para esse detalhe. Os nomes que são dados ao diabo, assim como os nomes que são dados a Deus, né, revela a sua natureza, a sua campo de atuação, né? Por exemplo, você fala El Shaddai, Adonai, tudo isso direciona para você entender Deus atuando, fazendo alguma coisa, né? Eu não queria atrapalhar isso, só um pensamento meu assim. O fato da pessoa, digamos, brincar com o diabo, né? Brincar com o diabo. Já não é a ausência do Espírito Santo da vida dele também, porque, tipo assim, digamos que a pessoa é um cristão, né? Sim. Mas nós exemplos simples, assim, digamos que ele começa a. Fazer brincadeira, de repente,
querer conquistar uma mulher alheia e tal, não vai dar nada, não vai dar nada, mas o Espírito Santo já passou daí também, né? Pra ele chegar a esse ponto, né? Pra brincar com o diabo dessa forma. Daí ele pensar. Da mulher aí. Eu não entendi muita colocação da mulher. Não, a mulher é como uma personagem pra ele pecar, entendeu? Sim. Pra ele chegar nesse ponto aí, o Espírito Santo já faz isso. É que assim, o pecado é uma sequência, né? Porque não acontece na noite do dia, você né? deseja, depois você alimenta, até ser consumido. Ele usou o capítulo aí, como você falou, para fazer coisas. É porque ele não fala, o pecado, que você pode pecar com a mulher ali, ele não acontece na noite do dia, né? Sim, tem muita brincadeira que o crente faz, descuido por imprudência, mas não é que ele não é crente, não é que ele está sem Deus na vida. Agora, tem aquele que você percebe que aquilo já é uma prática rotineira dele. Não, mas o que eu tô querendo dizer é assim, pra ele chegar nesse ponto aí, o Espírito Santo já tá ausente faz tempo, né? Porque por exemplo, o adultério. É que eu entendo uma pessoa desviada, uma pessoa que o Espírito Santo se retira, eu entendo como um abandono muito grave por parte do crente. Porque não é assim, eu não vejo assim, por exemplo, você é um cristão, aí você cometeu um erro, o Espírito sai, vão lá, apaga seu nome do livro da vida. Aí amanhã você se arrepende, vai lá e escreve. Depois de amanhã você pega, apaga. Eu não acho que é isso. Apaga, escreve. O seu nome está no livro da vida, você está salvo. E o Espírito Santo faz parte da sua vida. As brincadeiras, as baixas que você tem na sua vida como prática, fazem parte desde que Deus contemple você, deseja de continuar com ele, servir, sabe? Agora, quando você cai nessa rotina de pecados consumados, um após o outro, e sem regra, aquela coisa assim, poxa, esse cidadão não é mais crente. Entende? Mas é um negócio mais grave. Eu não posso dizer que a atitude de um dos irmãos aqui é uma atitude ruim, é porque o Espírito Santo está mais com ele. Né? Agora, por exemplo, o irmão citou lá, Sansão. Sansão, quando ele caiu com Dalila, ele já tinha por umas 2 vezes feito isso. E se relacionar com o prostituto. Então, percebe que já é uma sequência. Quando ele caiu, aquilo foi onde tudo. Não, mas aí que eu queria chegar, o Espírito Santo já estava ausente, né? Ele não estava ausente, porque a Bíblia fala que ele, mesmo nessa fase, o Espírito Santo vinha sobre ele e matava o outro. O Espírito Santo se ausentou quando nele. Ele cortou o cabelo. O Espírito Santo estava com ele. É isso que eu quero falar. Quando Davi pegou lá, o Espírito Santo não saiu dele. Davi não disse assim, coloca de volta o seu Espírito Santo. Não, retire. Está com ele. Mesmo quando ele pegou. Entende? A salvação não é frágil. Você pega o Espírito Santo, sai, não é isso. Então, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a consumado o pecado, quando você consome o pecado, mas Davi consumiu o pecado. Entende? Davi consumiu e eu não posso dizer assim, a gente não pode supor que o Espírito Santo saiu e abandonou. Até na oração, De uma maneira querendo dizer que uma pessoa comete o ato, porque a pessoa já vinha. o que eu tô falando, alimentando, né? Isso é fato, né? Não é para o né? Mas o que eu quero deixar claro aqui, irmãos, é que tem muitos crentes que são crentes e brincam. Não é que eles brincam porque não são crentes, eles são crentes, mas brincam. E não acho. Você pega a salvação quando você. Deus não tira a salvação de ninguém. É você que sai da coisa. E não acho que você renuncia propositalmente e conscientemente você deixa. Entende? Não é um pecado. Como o Paulo fala, é um pecado, é morte, quem livrará, quem nos separará do Espírito. É quando você automaticamente você. Eu acho que o velho antigo pode ser no tempo de Jesus, no até mesmo. Deus falava mais com o homem do que hoje. No tempo de Jesus? Antigamente. No Velho, no Antigo Testamento? Tanto no Velho como. Deus falava mais com o homem do que hoje. E, por exemplo, digamos assim, se eu cometesse um pecado, por mais que ele seja, eu já seria cobrado assim, como fosse instantaneamente, ou seja, Deus ele era mais rígido, mais severo, mais severo, mais daquilo que eu, hoje do que antigamente? Porque hoje, assim, eu vou falar só pensamento meu. A gente sabe que uma pessoa vem errante, entendeu? Depois, lá na frente que não pode consequência. Eu não diria que Deus é mais antes ou menos antes, porque Deus é o mesmo, né? Seria até uma afirmação aí, fruto de uma ignorância minha, dizer que Deus hoje age mais rígido, mais severamente do que antes, né? Deus é o mesmo. Ele se abomina com o pecado, repreende quem peca. Os métodos eram diferentes, né? Antigamente Deus falava por meio de uma pessoa, hoje fala através de todo mundo, né? Através da palavra. E é isso. Agora, outra coisa que eu colocou aí. Perdão, a última parte que eu estava olhando uma coisa hoje. Sim, esses erros assim. Eu não sei se eu estou nada antigamente, a pessoa que você está ouvindo, essa sequência é imediata. Hoje eu entendo que Deus, antigamente também eu poderia entender assim, Deus ele dá muita chance da pessoa
Voltar para ele, né? Por exemplo, eu pego hoje, ajuda dentro dessa ideia que o Romário levantou aqui. Você peca, aí alguém, Deus levanta alguém, ou você ouve alguma mensagem indo, cuidado, mas você ali não dá ouvido, né? Continua. É Deus não importa, a paciência de Deus, né? É a paciência de Deus. E Deus não está sendo incoerente quando ele faz isso, porque ele diz que nós devemos perdoar uns aos outros, tolerar uns aos outros. O que é tolerar? É você se machucar porque o irmão não perdoar constantemente. É o que Deus faz com a gente, né? Então, Deus ele dá esse tempo para você. Agora tem um tempo que o cálice se enche. E aí, entendeu? Deus não quer que ninguém Se perca. E ele faz tudo para que não se perca. Agora, é como eu falei, ele não leva ninguém de pé. Se ausenta da presença dele, bom. E aí, né? Mas com Saúl não era coisa com Saúl. Saúl rejeitou e não se arrependeu, né? Se Davi não se arrependesse também, não teria. Né? Alguns até dizem que Judas, que é chamado de filho da feição filial, alguns dizem que se ele se arrependesse também, não teria. Mas ele se arrependeu, ele lá se tornou, onde mostra muito orgulho, né? Então, assim, o arrependimento na vida do pecador é tudo. Aí falaram aqui em Sansão aí, mas o que Sansão sofreu? Porque ele contou o segredo dele para o diabo. Sim. Por isso que ele sofreu quando aqui à frente. Levou ele na igreja, mas contou o segredo para o diabo. Agora, se você... Vamos voltar para o nosso livro. Vamos voltar, eu vou deixar só um. Eu vou deixar só um negócio para os irmãos depois ler. Os que leem livro aqui sabem. Mas ali no texto de Sansão está dizendo assim: tudo aquilo estava acontecendo porque Deus assim queria, para vingar os filisteus. Para aproximar ele do inimigo. Tudo que aconteceu com Sansão foi Deus que determinou. Até o fato de Sansão revelar, assim, Deus determinou que Deus queria vingar os inimigos, né? Está tudo orquestrado por Deus. Isso explica Deus. Vamos continuar então? Mas esse ponto aqui é interessante, vai dar 10 horas já. Ó, nesse subtópico que foi lido aqui, o pastor José Gomes faz uma pormenorização, ou seja, uma descrição minuciosa, né? Dos nomes e títulos que a Bíblia atribui ao nosso inimigo. Ele faz essa descrição em nomes, dos nomes por meio dos significados dele. Por exemplo, serpente. O que é que o diabo é chamado de serpente? É o nome de Satanás que tem a ver com a sua sagacidade. Serpente sagaz. Ou seja, você não pode brincar, porque o inimigo é sagaz. Né? Então, quando, por exemplo, serpente é o nome da Bíblia. Então, quando alguém chama o diabo de serpente, é porque esse alguém está enfatizando a sagacidade de Satanás, a sua artimanha, a sua astúcia e a sua inteligência. O diabo é inteligente, não é sábio, ele é inteligente. Se alguém chama o diabo de maligno, está querendo dizer que o diabo é mau. Está se referindo ao seu caráter de malignidade, né, em contraste com o caráter de Deus. Quando Jesus fala lá, nós temos o pai o diabo, que é mau, é mentiroso desde o princípio, ou seja, essa malignidade é em contraste com a natureza boa de Cristo, de Deus. Né? Então, por isso chama-se de maligno. Ou seja, o contexto ali da conversa é o que é bom e o que é ruim. Mas ele fala de diabo como mal, de Deus como bem. Né? Se alguém o chama de tentador, está se referindo ao diabo como aquele que tenta, principalmente no campo da mentira e da imoralidade. E assim vai. O pastor fala ainda sobre os nomes, né? Satanás, diabo, dragão, enganador, tentador, Beelzebul, Belial. Portanto, todos esses nomes indicam uma forma de atuação do diabo em oposição a Deus, à criação de Deus e, sobretudo, em oposição à igreja. Então, o diabo leva esses nomes da Bíblia para que dê mais ênfase e compreensão do texto bíblico. Por que o diabo aqui é chamado de maligno? Porque existe alguém que é bom, que é do bem. E o diabo aqui é colocado como alguém do mal, por isso é chamado de maligno. Né? Por que ele é chamado de serpente? Antiga serpente. Está falando, está se referindo ali à sagacidade, à inteligência dele. Cuidado, que ela pode repicar. Entende? É o diabo como astuto. Então cada nome revela a sua ação, o que ele faz, assim como Deus também. Ele veio para isto. Não vai matar aí? E tem que destruir. Dois, não vamos correr dois. Quem morreu ainda? Eu vou o Vasco, ele não. O segundo inimigo é carne. O conflito de carne. Agora que o vereador fala a palavra carne na Bíblia. O terceiro popular do corpo humano e dos animais. O corpo humano pensa,
o ser humano se vive uma compatibilidade e muita maldade. A natureza humana é pecaminosa. Dentre muitas perspectivas da palavra carne, a expressão consciência da carne tem grande relevância. Quando aconteceu nesse termo, ele se refere à satisfação carnal de todas as suas funções, fotografia, sensualidade, verdadeira, relações sexuais intensas. A expressão leva a que não há critério ou norma moral no contexto em que busca pelo prazer individual de tal tendência. Buscar prazer individual de tal tendência. É um terrorismo ideal elevado. Amém, Ricardo. Bom, esse ponto aqui é bem importante. Interessante, né? A Bíblia apresenta 4 significados para a palavra carne. Primeiro, é o tecido muscular, né? Quer dizer carne mesmo, né? Carne é carne aqui. Tecido muscular, né? Podemos dizer que carne aqui tem um sentido literal do termo. Carne é carne. A carne é o tecido muscular, né? Que envolve o esqueleto, tanto dos homens como dos animais. O segundo significado é do ser humano como um todo, né? Carne aqui está falando em referência aqui, ou seja, em oposição ao espírito. Toda carne, ou seja, não está dizendo assim, o espírito não, o espírito está fora. Toda carne. Então está relacionado aqui ao ser humano como um todo, né? Toda carne. Ao ser sentido de um corpo físico inteiro. O terceiro sentido que a palavra dá para carne é carne como ser mortal. A Bíblia, quando fala em carne, ela se refere a alguém que morre, que vai ser consumido pela terra, né? Tem alusão também aqui, uma referência contrária ao espírito que é técnico, né? Eu estou falando nesse sentido aqui porque cada um deles que está na Bíblia, termo grego, muda. E aí você diz assim, poxa, por que carne aqui é sax? E cá é soma? Em outro lugar é outra coisa. Entende? É tudo carne, é por causa disso, né? Que tem sentido diferente, né? E o quarto, né, e último significado para a palavra carne é exatamente o qual será estudado nessa lição. A carne como a natureza pecaminosa do homem. Então carne aqui não é essa carne. Carne aqui não é o homem como todo. Não é a raça humana. Carne aqui é a natureza pecaminosa. Em oposição ao espírito, né, que é santo. Então vamos lá. A expressão concupiscência não é concupisciência, viu? Estava vendo aula nos vídeos lá do YouTube, um monte de professor que dá aula, uma professora, como sabe, ele fala concupisciência, não tem ciência aqui, é concupiscência, ciência, não ciência. Muda o significado do termo. É importante a gente prestar atenção no vocábulo que falei, né? A gente erra bastante, mas quanto mais atenção, melhor. Então, a expressão concupiscência da carne, dita pelo apóstolo João, refere-se às satisfações carnais pecaminosas em todas as dimensões do ser humano. É importante esse detalhe, esse ponto aqui. São desejos incontroláveis ligados ao prazer ilícito. Concupiscências da carne é referência aos desejos, aos prazeres ilícitos que nós sentimos. Principalmente os de caráter sexual e os vícios em geral. Aquela vontade, aquele desejo de sexo, de cigarro, beber, vícios. São entendidos com a Bíblia, com João aqui, concupiscências da carne, né? Desejos exagerados, ilícitos, incontroláveis, que a carne sente. É importante dizer que apesar do termo carne significar, ou seja, apesar do termo carne significar a natureza pecaminosa do homem, esses desejos pecaminosos, desenfreados e excessivos que o ser humano tem, não ocorrem na sua carne, e sim na sua alma. Isso é interessante. Esse desejo não é da minha carne, é da minha alma. Por exemplo, o desejo de raiva de alguém, desejo de socar, não é do meu braço. O desejo é da minha alma. Então, quando a Bíblia fala da natureza pecaminosa, natureza carnal, velho homem, está falando daquilo que está na sua mente, não na sua carne em si. Entende? Embora você use ela. Você usa. A eleição, por exemplo, você vai tudo da mente. Se você não sentir, você boa, entendeu? Você dá um soco abençoado. Deu soco abençoado? Então vamos lá, tem mais aqui. Então esse desejo desencarno, né? Que o corpo humano tem, não ocorre na sua alma e sim na sua carne e sim na sua alma. Esses desejos, se manifestam na carne. Porém nascem e se desenvolvem na mente humana, na alma. São alimentados ali. Quero fazer uma coisa ilícita, pecaminosa, eu alimento aqui. Na alma, é na mente. É o germe, né? É no seu raciocínio, na sua faculdade mental ali, entende? É por isso que é a alma que é julgada, não é carne.
a carne simplesmente vai voltar para o pó. Mas é a alma que vai perecer eternamente por conta daquilo que você vê. Porque a natureza pecaminosa está impregnada no seu ser consciente, na sua alma. Isso é interessante porque você pode controlá-la. Eu estou sentindo muito desejo disso. Eu preciso me doar mais para Deus. Eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso ler mais a Bíblia para ir tomando o lugar desses desejos. Se fosse na carne, os gnósticos antigamente, eles diziam que a alma vai ser salva e que a carne pode destruir, pode deixar pegar, isso pode perder a vontade, que ela vai, o corpo não vai nada mesmo. Mas não, Deus veio salvar corpo, alma e espírito. Corpo e alma e espírito tem que ser santificados para Deus. Deixa eu ler. A alma não quer nada de Deus, mas Deus é preso. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. Como saberíamos que a alma está triste, abatida, se as lágrimas não revelarem isso? Então o corpo físico revela aquilo que a alma está sentindo. Mais um exemplo. Como saberíamos que alguém está sentindo dor se os gritos audíveis não denunciar essa dor? A alma está abatida, está triste, tá? Mas se isso não for exteriorizado através do corpo, ninguém vai saber que eu estou triste, estou abatido. Portanto, a concupiscência é um desejo da alma. Eu aponto para a mente, não, porque a alma da gente é aqui, né? É a panela, né? Então, a concupiscência é um desejo da alma e não da carne. O corpo sem a alma é morto. Já a alma sem o corpo continua viva. A alma é a sede dos sentimentos, das vontades e dos saberes. A alma, das decisões. E aí, irmãos, vamos pular de novo aqui, pôr uma dúvida aí, irmãos. Mas quando fala concupiscência da carne, leva esse nome, é uma referência à natureza pecaminosa do homem, mas essa concupiscência, esse desejo desenfreado, se dá na alma e não na carne em si. Senão, quando Jesus falasse lá, se a tua mão te faz pecar, corta. Alguém tem que fazer literalmente isso, cortar. Mas não é cortar, isso é mudar radicalmente o que você está pensando. Se cortar aqui é uma palavra que tem vários sentidos, né? É uma palavra polissêmica, tem vários sentidos. Cortar aqui é você aniquilar o mal. Eu estava falando que quando um carro de emergência, o resgate chega no local, a socorrência de pessoas, as pessoas que não estão falando, não estão inconscientes, essas pessoas têm vida mais rápido. Aquelas que estão gritando, falando, eles deixam mais rápido. Porque as que estão falando, estão gritando, são assistindo dor, estão conscientes, não estão conscientes. Vamos lá, quando Carne do Novo Testamento, vai lá para essa aula que vai ser dada toda a volta. E aí, irmão? Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego, sax, isto é, carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana, pecaminosa. A parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela funciona caminhar de modo desatendente ao Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos. Ela faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Amém, amém. Vamos aqui, irmão. O pastor apresenta aqui, o pastor Leopoldo, ele apresenta o termo para carne, sax, né? Do Novo Testamento, que tem exatamente a ideia de uma natureza pecaminosa. O sax aqui é respeito à natureza pecaminosa. Podemos entender esse termo sax como sendo um homem separado de Deus. Separação essa justificada na condição humana do pecado. Aqui, a carne, que é uma referência ao homem carnal, se opõe a Deus e aos propósitos divinos. Percebam que ela, né, carne, não somente separa o homem da vontade de Deus, como também o coloca contra Deus. A carne, quando é satisfeita a sua vontade, quando a pessoa vive para a carne ou para mal, esse desejo de ser alimentado não só separa o homem de Deus, mas se coloca o homem contra Deus. Não é difícil de entender isso. Não é difícil de entender isso. Os que vivem na carne desagrada a Deus em tudo. A humildade, por exemplo, dá lugar à arrogância. A simplicidade dá lugar à soberba, a prepotência. A honestidade dá lugar à desonestidade. Então você vê, como característica de uma pessoa que vive na carne, todos esses frutos carnais
que são originados da natureza caída. O homem que vive na carne. Essa é a concepção de carne que nós temos no Novo Testamento. Carne no Novo Testamento é sinônimo de uma pessoa carnal. Distante de Deus, não só separado de Deus, mas em oposição a Deus. Muitas vezes querendo ser Deus. Isso é feito na carne do Novo Testamento. O Magnaldo? É o 3, então. O 3. A carne devidamente a carne, a natureza, depois da queda de Adão, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, mas também a natureza pecaminosa nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentido diferente. Não há razão de confundir isso como carne, como natureza pecaminosa, pois que a natureza pecaminosa é reconhecido como, por exemplo, a antorasia é uma outra carne, ou seja, a natureza pecaminosa. Amém, obrigado. Quando falar em carne, não, tá aqui meu churrasco. Eu achei interessante a comparação que o presbítero Mauro Lúcio fez. O Mauro Lúcio é o inimigo do irmão, né? O inimigo entre aspas, né? É o irmão ali de Governador Valadares, que tem umas videoaulas também, né? Ele é bem engraçado, né? Eu gosto dele porque ele é bem engraçado. E ele fez uma comparação sobre a natureza pecaminosa com o sabotador. O sabotador. Ele faz a seguinte ilustração: um barco que deixa a praia em direção ao outro lado da margem do rio. Imagina um rio bem extenso, bem largo. E no percurso daquela navegação, as coisas começam a dar errado. Porque existe ali dentro daquele barco um sabotador, o qual fará de tudo para que aquele barco não chegue do outro lado. A natureza pecaminosa está comparando com o sabotador dentro do barco. Então, esse sabotador tenta furar a embarcação, quebra os remos, some com alguma peça importante ali necessária para a travessia, começa a perder as coisas ali, né? Enfim, de maneira que os maiores desafios para os tripulantes daquele barco são os desafios internos, de dentro do barco, e não de fora. A tempestade, a correnteza, a variável, não é isso. Os maiores desafios são os internos. O sabotador proporciona isso. Assim é a natureza pecaminosa do ser humano. O diabo e o mundo são adversários, inimigos externos. Mas é fácil de eu perceber, no Espírito é fácil de eu perceber uma tentação do diabo. Não com meus médicos, o Espírito Santo é livre. Então é fácil eu perceber quando o diabo ou o mundo me sugere um prato que é contrário à vontade de Deus. E eu rejeito. Mas quando o diabo gera, quando a natureza pecaminosa que mora dentro de mim, que é o sabotador, gera um desejo, eu preciso ter inteligência, discernimento, para poder rejeitar e me opor imediatamente a ele. Porque se aquilo é sustentável, aquilo vai ser concebido, vai gerar um pecado e finalmente a queda. Entende? Então, esse sabotador dentro do barco é essa natureza pecaminosa. Ou seja, todos eles são sabotadores. Tanto o mundo na carne do diabo são sabotadores da nossa caminhada cristã. Mas o maior deles é aquele que está internamente no homem. Se Paulo fala que um não está contra o outro, e à medida que alimenta mais um, o outro morre. E vice-versa. Então, vamos, 3, vamos ver o que é que dá para a gente falar sobre o ponto 3, que vai entender agora aqui ainda. Vamos novamente, por favor. É o 3, Perspectiva da palavra disso. Assim, o negócio do dia que a palavra para a terra, a nossa o universo, isso se propõe a Deus. O diabo objeto a liberdade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever duas grandes realidades: o planeta Terra em criação e as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 João 15 diz para não amarmos o mundo. A ideia de uma sociedade separada de Cristo que se manifesta contrariamente a Deus. Hoje está dominada pelos filhos mais infames, segundo as nações, não convivem com a vontade de Deus. Esses vícios são classificados em 3 níveis: como violência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Obrigado. Bom, nesse subtópico aqui, temos os 5 sentidos pelos quais compreendemos o que é o mundo. Os 5 sentidos que definem o que é o mundo. São sugestões de definições para a palavra mundo. Assim como a palavra carne, e também a palavra diabo, o termo mundo é um termo polissêmico.
Né? Quando você fala carne, não quer dizer apenas uma carne, no sentido. Quando você fala mundo, também não quer dizer apenas o mundo, o universo, né? Tem vários sentidos, assim como o diabo também. Existem vários sentidos para você entender, definir o diabo como tal. Isso é com muito significado, a palavra policêmico. Isso exige do leitor da Bíblia que ele faça leituras inteligentes, cuidadosas e com bastante atenção. Né? Por exemplo, para que não fique dúvida do que estamos falando, aí eu citei novamente aquele texto lá, aqui, que fala assim, que Mateus ele fala, que se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança dentro. Esse cortar aqui não é você cortar literalmente, né? Ou seja, a palavra cortar aqui é sentido jogado, para você entender o que Jesus está querendo dizer. Se você interpretar literalmente, você vai. Então, tem esse sentido polissêmico. Você tem que saber do que se trata quando o autor bíblico, o escritor bíblico está falando sobre o mundo. Pastor Zé traz aqui 5 significados para a palavra mundo. São eles: a terra, que é o globo terrestre, o mundo aqui no sentido de globo terrestre, todas as nações juntas, ou seja, o mundão entendendo, né? Você fala assim, o mundo, todas as nações juntas. E esse significado achei um pouco meio vago, mas é considerado meio prestigioso. A raça humana como mundo, esse talvez seja o significado mais bíblico. Mundo como a raça humana. Quando Jesus fala assim, não, mesmo mundo, né? Aliás, João, Jesus fala assim, Deus amou muito da maneira que deu, né? Esse mundo aí não é que Deus amou o mundo, ou o sistema, é as pessoas. Jesus morreu pelas pessoas do mundo, e não pelo mundo. Então o mundo aqui tem sentido de pessoa. O autor ainda fala aqui sobre os ímpios, e aqui em uma oposição àquele que é salvo, o mundo, os ímpios, em oposição aos salvos, né, os eleitos. E fala também de universo, né? O universo, definido aqui é o universo 1, porque obviamente existem outras galáxias, né? Outros planetas. Eu estou falando apenas do mundo aqui do universo. 3, eu acho que não sei se vai dar tempo, então já deu aqui a minutagem aqui, mas vamos lá, pode ver aí. Né, José, realmente? Vamos ver se dá tempo aí. Vamos lá. Penúltimo. Três níveis? É isso? 3 níveis de vício de fome. As concupiscências da carne de fome e as soberbas da vida são níveis de vício de fome. E todo cristão encontrará diante de uma jornada. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana completamente dominada pelo pecado. Corrompida, decaída, todo lado de corpo para fins maléficos e imorais. A concupiscência durosa, tem a ver com o que envolve a mente e a imaginação. Ela cria o desejo pelas coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filme, literatura, a arte para acender aos desejos canais. A soberba da vida, isso expressa a autoglorificação do homem, o pecado denotando seu egoísmo, vanglória e ativismo. É o homem da atualidade, desprezando o Criador e oposição a deliberado. Amém. Então, como a gente já falou bastante sobre a concupiscência, né? Já temos bastante tempo aqui, eu queria só falar de um exemplo bíblico aqui de concupiscência da carne, né? E também concupiscência dos olhos juntos, né? Que é Aminon e Tamar, né? Em 2 Samuel 13:2 fala que Aminon sentiu tanto desejo ali por Tamar, concupiscência, né? Chegou a ficar doente, né? A Bíblia fala que ele chegou a ficar doente, né? Porque aqui não é o desejo empenhado, que ele não conseguiu ali dominar. Essa é a concupiscência, né? Mas vamos, 3, como eu já Era meia irmã dele. meia irmã, a filha dele de uma outra mulher, mas de Davi também, né? Vencendo o mundo. Vamos aí, vamos ver. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos comover do caminho, remover do caminho que leva ao céu, por meio de ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus, de forma contrária aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito. É preciso também viver plenamente em Cristo, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa que Ele fugirá de vós. Amém. Então, o mundo não é do diabo. O mundo não é do diabo. O mundo não é do diabo. Chás dele, mas não é dele. Né? Ou seja, é governado através de um sistema diabólico que se opõe a Deus ao seu povo. Vejam bem, o diabo tem se reinventado ao longo das eras, dos anos, dos séculos, em seus métodos de tentação aos servos de Deus. Ele não tenta hoje como ele tentava antigamente. Né? No tempo da velha aliança, ele buscava destruir o homem em seu físico, matava, né? Trazendo-lhe a morte. E até há pouco tempo atrás, na era da igreja primitiva, dos apóstolos, dos pais da igreja, né? Ele fazia isso. Hoje, o que se percebe é que ele atua no campo das ideias, no campo ideológico. Ele muda
pensamento, ele busca mudar o pensamento, né? Por isso atua fortemente nas escolas. Parece que ele entendeu que o crente, quando morre, salvo, ele vai para o céu. Não adianta matar ele dizer que está indo para o céu, então vamos mudar a concepção dele para que o próprio homem se desvie. Entender errado, né? Vai se opor a Deus e vai para o inferno. Então o diabo se reinventa, né? Isso significa que o nosso cuidado com a nossa salvação deve aumentar hoje, consideravelmente. Só precisa estudar muito hoje para entender as formas pelas quais o diabo quer levar o cristão para o inferno. É diferente de antigamente. Né? Um governante antigamente que não gostava da igreja, vai lá e mata todo mundo. O diabo faz. Hoje não. O que o governante faz? Põe na escola lá, né, essa ideia, para que as crianças cresçam entendendo errado. Muda a concepção. Eu ainda acho que foi a mulher que criou o diabo. Vamos encerrar com essa aí. A Bíblia fala aqui, achei que coisa mais amarga do que a morte, a mulher. Ela disse que a mulher deu um cesto pro diabo buscar água, né? Aí não traz nunca. Enganou o diabo. Aí fala que acaba brincando com o diabo. Eu vou falar.